Boa noite! A gente vai levando, a gente vai levando. Gente, seguinte. O Instagram segue no boicote, mas eu sou brasileira e eu não desisto. Vamos chegar no nosso... Eu amo essa música. Escolhi essa música a dedo, viu? Literalmente a gente vai levando. Literalmente. Hoje vocês vão entender por que eu tô falando isso. Vamos ver se vocês entram, né? Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso eu danço. Olhem só. A nossa pauta hoje aqui é extraordinária. Deixa eu baixar aqui. Tá. Bora. Lembra que a gente vem construindo esse pensamento juntos aqui ao longo desta semana? Hoje eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa aula aqui é uma aula que me exige bastante coragem, porque eu vou falar algumas coisas difíceis pra vocês, tá? Inclusive, eu comentei sobre posicionamento, né? Posicionamento de mercado, posicionamento com os alunos, posicionamento sobre algumas coisas que, em geral, eu só falo dentro do Humaniza. Mas eu tenho sentido cada vez mais que essa pauta, ela é uma pauta importante para vocês conseguirem entender como que a gente pode usar a constelação sem a gente precisar constelar as pessoas necessariamente. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, isso vem sendo uma grande polêmica. Tem pessoas que conhecem a técnica, tem pessoas que não conhecem a técnica, tem pessoas que respeitam a técnica, tem pessoas que não respeitam a técnica. E o meu ver, a gente vem construindo aqui, eu venho construindo com vocês esse pensamento ao longo, né, da nossa jornada. E chega um momento, depois que a gente introjetou esse pensamento sistêmico dentro da gente, que tudo que a gente faz se torna sistêmico, tá? E é o que eu quero ensinar a vocês, no sentido não de aplicar técnica, não de ensinar a constelar, não de obrigar ninguém a constelar, não de obrigar ninguém a fazer um acordo ou qualquer coisa do tipo, mas que vocês consigam entender como que a gente consegue levar esse cliente nesse lugar que eu tanto falo de pacificação, de humanização, sem a gente precisar, inclusive, verbalizar esse nosso olhar, tá? Então, assim, meninas que estão aqui, maravilhosas, muito obrigada pela presença. Hoje, em especial, porque a entrega do Instagram está uma droga, então eu agradeço a presença de vocês. Por favor, mandem essa aula para as amigas, para os amigos, para as sócias. E eu quero saber uma coisa de vocês, me digam aí no chat. Vocês conhecem a constelação? Vocês já constelaram? Só para eu privilegiar vocês, já que vocês estão aqui ao vivo. Porque se vocês não constelaram, se vocês não conhecem, eu vou dar uma aprofundada teórica antes de começar. Me digam aí, sim, sei o que é constelação, não, estou caindo aqui de paraquedas, não faço nem ideia, assisti as outras aulas, ainda não. Só me digam aí. Falem comigo. Eu gosto de aula que as pessoas conversam comigo. Ai, maravilhosa, Cassiana, consteladora e advogada, perfeito. Tá. Ai, adoro. Adoro esse pessoal que integra. Tá? O que mais, meninas? Vamos, me digam aí. Tá, Fábio, já. Tá, e os meus cachorros começaram a latir. Sinal que a live tá boa, que a aula tá boa. Quando eles latem, sinal que estamos crescendo. Tá, então tá. Sigam aí me dizendo qual é a impressão de vocês. Isso é uma outra coisa que eu quero saber. Vocês conseguem aplicar esse olhar? Qual é a percepção de vocês? Quero saber a percepção de vocês. E se vocês conseguem aplicar, como que vocês estão aplicando? Vão me contando aí enquanto eu vou construindo esse pensamento aqui com vocês.
Ai, maravilhosa, advogada e consteladora também. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Depois que a gente entende o pensamento, faz muito sentido. E como é que é pra vocês, assim, gurias, essa aplicação? Como que vocês sentem essa aplicação, assim? Eu quero desenvolver isso com vocês, ainda mais se vocês já são consteladoras e se vocês já têm todo o conteúdo aprofundado. Porque... Por que eu tô falando isso, tá? Eu atuo aqui no Rio Grande do Sul, tá? Eu sou gaúcha. E aqui a gente tem muitas barreiras sobre como fazer isso, né? Sem a gente ter a questão do código de ética, questão de confundir cliente. Aqui tudo acaba virando processo. Ó, não uso bonecos na prática da advocacia, mas já fiz exercício com post-it, por exemplo. Ótimo, tá. Ainda acho muito difícil se aplicar nos casos na prática do dia a dia. Ótimo, tá. Vamos então desconstruir isso. Perfeito, tá. Então, assim, para trazer consciência sobre algumas dinâmicas, tá? Ótimo, maravilhoso. Super funciona. Gosto muito de exercício de percepção durante o atendimento. Vou já ensinar um pra vocês, meninas, que esse exercício ele é bem bacana. Bem de leve, não falo em constelação. Ai, achei! Aqui, ó, nos encontramos. Estamos aqui na nossa turma. Perfeito. Ótimo, essa aula aqui é pra vocês, então. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu dou aula em faculdade também, né? Eu dou aula na Ritter. E os alunos, eles chegam muito com aquele ímpeto, né? Raivoso, com aquele ímpeto, né? De eu quero litigar, quero brigar com todo mundo. E uma das coisas que eu falo quando eu tô dando aula, seja de gestão adequada de conflitos, ou seja, desse olhar sistêmico aplicado... Oi, minha linda, tudo bem? Ai, aqui tá uma das minhas alunas maravilhosas. Aplicado ao direito, eu faço esse exercício de percepção. E talvez esse exercício que eu vou passar aqui pra vocês ajude vocês já, tipo, amanhã, se tiver que aplicar. Eu vou começar do fim, porque já que a gente tá aqui interagindo, eu acho que vai ser mais legal pra vocês. Vamos pensar o seguinte. Quando a gente tá falando de conflito, e aqui eu tô trazendo teoria do conflito, nem tô falando ainda em constelação, tô falando em teoria do conflito. O conflito, ele é um choque de percepção, né? Ele é um choque de percepção sobre aquilo que eu acredito e o que tu acredita. Quando a gente tá, por exemplo, no exemplo aqui que a Fábio trouxe, de direito de família, uma das coisas que eu gosto de trazer pro casal, né, se eu tô atendendo um lado ou o outro, não importa, mas é esse olhar de mostrar que num mesmo, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Que isso aqui muda vidas. Num mesmo momento de espaço e tempo, a gente pode ter realidades que coexistem. Ai, Paloma, que papo de gente louca de física quântica e não sei mais o que. Mas olha só como isso é verdade. Se eu disser pra vocês que eu enxergo, eu tô aqui com vocês no mesmo momento, né? E a gente tá num recorte em que eu digo pra vocês assim, eu enxergo na minha frente uma geladeira. Eu enxergo na minha frente uma tela preta. E aí vocês vão me dizer assim, nada a ver isso. Eu enxergo uma prateleira com livros atrás de ti. E eu vou dizer, não, eu não enxergo isso. E aí, gente, esse movimento, e eu gosto de fazer isso aqui com vocês. Peraí, deixa eu só girar a câmera aqui. Ó, a tela preta e a geladeira. Por que que é importante a gente mostrar isso? E aí, na hora que a gente tá ali com o cliente, até trocar de lugar. Para, Safira! Até trocar de lugar. Pra que ele consiga enxergar isso. Às vezes, gente, colocar um objeto na frente.
e mostrar, girando o objeto. E é bem isso que vocês falaram. Não é sobre a gente falar em constelação. Aqui a gente está falando sobre percepção. Aqui a gente está falando sobre poder existir diversos olhares num mesmo momento. Essa é a grande sacada. Essa é a grande girada de chave que a gente precisa começar a mostrar para o nosso cliente. Então, assim, nas palavras que a gente está usando, eu ensino muito isso, estrutura de comunicação lá no Humanize. Coisas do tipo, eu vou contar casos, tá? Já que estamos aqui entre consteladoras e advogadas. Quando a pessoa está muito litigante, que tem questão, pensando em direito de família, né? Que tem filho envolvido, o que eu gosto de trazer na hora do atendimento? Já parou para pensar que se não fosse esse marido, não seria esse filho? E aí a pessoa fica... Outra dica prática para vocês, tá? Gente, eu fiz... Agora que eu me animei, que vocês estão interagindo aqui, que eu já entendi que vocês são consteladoras também, tô fazendo o recorte, tô trazendo o final da aula pra cá, tá? Sabe o que eu gosto de fazer? Eu sempre peço, gente, para todos os clientes, tá? De qualquer área que eu tô atendendo, mas principalmente família. Na hora que eu tô fazendo atendimento, depois da consultoria, eu peço assim, olha só, eu vou te pedir uma coisa para eu não perder nenhum detalhe. Escreve um arquivo no Word ou no WhatsApp, como tu achar melhor, me contando toda a história de vocês. Desde o início. Inclusive as coisas boas. O que eu tô fazendo nesse movimento? Movimento de integrar. Integrar essa pessoa que fez parte. Gente, quando a pessoa se dá conta que não foi só momentos ruins, esse processo, aí as consteladoras vão me entender, esse processo que a gente precisa fazer de integração para começar a curar essa dor, ele começa a agir. E aí o que acontece geralmente com os meus clientes, tá? Tô passando aqui para vocês o que acontece com os meus clientes. Testem. Vocês vão ver que tudo que eu falo para vocês é muito de testar, tá? E nas próximas aulas, algumas alunas minhas vão vir dar alguns depoimentos e vocês vão ver que tudo no Humanize é muito prático. Porque de teoria já basta todos os livros que a gente leu. Eu gosto disso, da praticidade. Então, assim, o que acaba acontecendo com o cliente? Veja, ninguém falou em constelação. Mas quando ela senta, ou ele senta, tô falando ela porque em geral meu público é mulher, tá? Quando ela senta para escrever todo aquele arquivo, ela começa, nossa, eu amei esse homem em algum momento. Em algum momento a gente foi feliz. Em algum momento teve as coisas boas. Outra coisa que eu gosto de fazer quando tá muito acalorado, que tem muita raiva, né, que a pessoa tá muito braba, depois que ela faz um movimento de respiração, eu peço assim, gente, sempre com estrutura de rapport, tá? Então, assim, nossa, entendi, super entendi a parte ruim, né? A gente sabe que o final do casamento é muito difícil. Mas eu queria saber um pouco do início. Me conta uma coisa boa. Gente, essa cliente, ela não tá esperando isso. Por que isso é importante? Pra gente estabelecer essa conexão. E aí, dentro dessa comunicação, o que a gente está fazendo? A gente está mostrando outra percepção. Porque, veja bem, essa mulher que está no divórcio, vamos colocar aí... Gente, isso vale para tudo, tá? Vale até para treta de vizinho. Mas em algum momento, e agora aqui falando especificamente, né, de casos de divórcio, em algum momento ela tinha uma outra percepção dessa pessoa. Então, olha como é profundo esse trabalho. A gente tá aqui juntando várias técnicas, várias áreas do conhecimento que nem eu venho falando para vocês a semana toda.
A gente está juntando várias áreas do conhecimento, mas sem firular. Vamos aqui fazer um exercício sistêmico. A pessoa não sabe o que é exercício sistêmico. É a mesma coisa que chegar e dizer para a pessoa assim, agora eu vou despachar como juiz e vou impetrar um agravo de instrumento. A pessoa não vai entender. O que a gente precisa, gente, que isso é muito uma quebra de paradigma dentro do direito. Facilitar. Eu tenho um tique de professora, né? Então, para todos os meus clientes, eu desenho o processo. A gente gosta muito de fazer, quando tem processo acontecendo, organograma, desenhar, literalmente desenhar. Essa coisa de ficar Vossa Excelência e blá blá blá, deu. Por que eu tô trazendo isso para vocês aqui? E de novo, lembra? É posicionamento de mercado isso. Eu não sei se vocês já ouviram alguma vez o meu podcast com a Ana lá, que se chama Jurídico Sem Vergonha. A gente fala muito sobre isso. Muito sobre a gente conseguir bancar essa humanização, não importa onde a gente for. Mesmo quando a gente está no meio de outros colegas. Em que tá todo mundo firulando, tá todo mundo falando aquele juridiquês, tá venha pra todo lado. E ninguém tá se entendendo de verdade. Então, o que eu quero... Eu tô trazendo toda essa introdução, já dei aqui vários exercícios práticos para vocês entenderem como a gente pode aplicar esse olhar na prática. Difícil? É difícil mesmo. É difícil por quê? Porque a gente construiu a nossa identidade nesse olhar, né? A gente sendo advogada assim, advogada assada, a gente sabe, né, que tem um preconceito, não sei se é preconceito a palavra, mas que tem uma certa resistência com as constelações familiares. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tava no aniversário de uma das minhas melhores amigas, e a irmã dela, que é minha amiga há muitos anos, é advogada também. E aí ela chegou assim pra mim e disse assim, mas Paloma, tu tá trabalhando com esse negócio de constelação familiar? Porque eu ouvi falar que o tal do Bert Hellinger é um pedófilo. E nananã. E eu disse assim, sim, eu trabalho com as constelações e funciona muito bem. E vou te fazer um convite, falei pra ela assim, tu me conhece há muito tempo e tu sabe que eu jamais trabalharia com uma técnica que defendesse esse tipo de coisa, né? E aí, gente, a gente vai abrindo espaço. Eu tenho uma teoria, que é a teoria que eu sempre levo por Humaniza, tá? Aqui, eu não sei se vocês já me acompanham aqui há mais tempo, mas além de todo esse monte de coisa que eu faço, além de advogada, além de ser consteladora, eu trabalho com comunicação e trabalho com polaridades, feminino e masculino. E amanhã vocês, por favor, estejam aqui comigo, que amanhã vai fazer assim, ó, BUM! Amanhã a gente vai fechar, assim, todos esses pensamentos e vocês vão entender o que eu tô falando. Eu não acredito no pé na porta. Principalmente, gente, com quem ainda não conhece exatamente o que é constelação. Então, eu faço convites. Me escuta, vai lá, escuta minha aula, vê se isso faz sentido pra ti. Quer que eu te indique algum livro, algum post? Tu quer me ouvir falar? Porque, gente, escuta o que eu vou dizer. E vocês passaram pelo processo de constelação, vocês vão entender. Em geral, quando a gente vai pro direito, a gente tá muito machucada. Os nossos sentimentos estão machucados por quê? Eu não sei se vocês já fizeram algum curso de direito sistêmico ou de advocacia sistêmica, me digam aí. Em que a gente olha pra justiça. Lá no Humaniza a gente tem um exercício assim. Em que a gente coloca a justiça e a gente coloca pra ver pra onde a gente tá olhando. Se a gente tá olhando de verdade pra justiça ou se a gente tá olhando pra outras coisas. Por quê? Porque assim como a gente... excelente. As minhas alunas são maravilhosas, né? Tá, eu tenho as melhores. Assim como a gente entrou muito machucada no direito, as pessoas estão machucadas. Os nossos colegas estão machucados. Os clientes estão machucados.
Então, se eu entrar com o pé na porta, a tendência é que a gente vai brigar de novo. Ah, fiz o curso do Sami, legal, legal. Não sei se ele tem essa dinâmica lá, mas é muito legal essa dinâmica da gente conseguir entender para onde a gente está olhando. Se a gente está olhando para a justiça ou se a gente está olhando para outro lugar. Porque, gente, em geral a gente está olhando para outro lugar. Em geral a gente está buscando outras coisas. Então, chegar com o pé na porta, querendo que os nossos colegas que se estruturaram, né? Estruturaram toda a sua formação numa formação extremamente positivista, numa formação muito teórica, que a última coisa que faz é sentir, entrar com o pé na porta é um erro de estratégia. É um erro de estratégia que fala sobre a nossa incapacidade de acolher o que está acontecendo com o outro. Eu tenho uma teoria que diz assim, eu aprendi isso na minha jornada, mas assim, quando a gente toma consciência, a gente diz, né, a gente tem mais responsabilidade. A gente não leva o cliente até onde a gente não foi, é isso. Então, assim, usando uma estrutura de comunicação, a gente estando aberta a acolher aquilo que a pessoa está nos trazendo, sem querer entrar no debate, mas olhando de verdade para essa pessoa, a gente abre espaço. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho alunos que já fizeram um monte de curso de direito sistêmico, de advocacia sistêmica, e o relato é sempre o mesmo. Nossa, aqui eu consegui entender como eu consigo fazer isso na prática. Porque é isso, gente. É a gente olhar de verdade. Porque não adianta nada a gente aprender a teoria, a gente aprender equilíbrio, aprender todo esse monte de coisa que a constelação nos fala e virar um robô de querer socar goela abaixo as leis sistêmicas nas pessoas. Não é sobre isso. É só a gente conseguir... Sabe quando a gente fala em empatia sistêmica lá das ordens da ajuda? É isso. É a gente conseguir acolher essa dor, sabe? É a gente conseguir entender que em algum momento da nossa jornada a gente foi como aquela pessoa. Eu não sei vocês, mas eu era a rainha de rebater. Eu rebatia tudo. Eu não podia ver uma notícia no jornal que eu queria xingar muito no Twitter. Eu fui essa pessoa. Eu militei em todas as áreas que vocês possam imaginar, eu militei. Estava lá e eu era a rainha do discurso. E eu não tô dizendo que a militância... Isso é uma outra coisa, pra quem é consteladora também, que eu acho que vai ajudar. Eu não tô dizendo que não vão ter causas que a gente não vai ter que militar. Que não vão ter causas que a gente não vai ter que entrar na briga. Viram como é? E que legal que a gente tá aqui compartilhando isso, porque assim... Lembra que eu falei que esse posicionamento, né, de mercado, ele é difícil? Porque eu não consigo me definir em nada que tem aí no mercado a não ser o meu método, que é o que eu ensino para as minhas alunas. A gente tem que saber quando é a hora da briga e quando não é. Ó, eu também. Ai, sério, Ju, assim, ó, maravilhosa. Tu é o meu case de sucesso. Tu não faz ideia. Então, assim, por que eu tô falando isso? E isso, gente, aí agora eu vou pegar aqui emprestado, além das constelações, eu vou pegar emprestado conteúdo de psicologia, tá? Conteúdo de psicologia junguiana. Processo de individuação. Quando a gente ainda tá muito perdida, que a gente ainda tá buscando um método, o que acontece com a gente? A gente precisa grudar no método. Então, eu fiz o curso da fulana, então eu só aplico o curso da fulana, né? Ou então, eu fiz o outro curso, daí eu grudo nisso. E aí eu fico seguindo esse protocolo sem, às vezes, pensar se isso faz sentido pra mim. Então, eu aplico... Gente, assim, ó, o que eu quero que vocês entendam? Que eu levo muito a sério o que o Bert fala sobre contexto. Cada caso é um caso. Existe a estrutura, né, dos 3 pilares da humanização do direito,
administração dos conflitos internos, operador jurídico, gestão adequada de conflitos e atendimento humanizado. Essa estrutura não vai mudar. Mas mesmo quando a gente faz ali toda a estrutura de gestão adequada de conflitos, se dentro de mim eu tô sentindo que tem alguma coisa que não tá fechando bem, eu ensino vocês a entenderem o caminho. Porque esse caminho, gente, ele é uma construção com o cliente também. Perfeito, é isso, mas é tão difícil, às vezes dá vontade de deixar a advocacia. Por que dá vontade de deixar a advocacia? Vamos destrinchar isso aqui. Às vezes, gente, a gente se apega num ideal do que deveria ser a advocacia sistêmica, né? Nesse olhar da constelação. Às vezes a gente acha que, nossa, o cliente, ele deveria estar mais bem resolvido, ele deveria não estar tão bem resolvido. Ele tinha que me ouvir mais, mas às vezes é só o processo do cliente. Mas eu entendo o que tu quer dizer, Fábio, entendo sim. E assim, eu vou ser muito sincera contigo aqui. Hoje eu tenho uma estrutura, e eu explico isso bastante lá no Humaniza, em que eu montei dentro do escritório parceiros que cuidam da parte do litígio, né? E uma das coisas, até a Jo hoje me perguntou, né? Uma das coisas que eu gosto muito de trazer para vocês é esse networking com esse olhar dos alunos. Por que eu tô falando isso? Porque o que eu quero, tudo que eu mais desejo na vida de todas vocês é que vocês tenham essa flexibilidade que eu tenho hoje. Porque o que eu mais gosto de fazer de tudo é isso aqui que eu tô fazendo agora, é dar aula. É ensinar vocês esse método que eu fiquei 10 anos tentando desenvolver, porque ninguém me dizia como é que era. Eu sentia umas coisas estranhas. Eu me lembro de chegar no fórum e ficar assim, gente, mas agora essa pessoa vai falar isso aqui. E a pessoa ia lá e falava. E me achar uma louca, né? Uma louca completamente... Na verdade, eu só tava fazendo leitura de campo. Então, que a gente consiga, a gente se nutrir. Eu vou pegar isso que tu trouxe, Fábio, e vou costurar aqui um conteúdo do feminino. Essa vontade de largar a advocacia, esse peso, tá, a gente tem lá as ordens da ajuda, que vocês estão carecas de saber, mas tem uma outra coisa aqui que é bem importante. O feminino, nós mulheres, todo mundo tem, tá? Feminino e masculino dentro de si. Mas nós mulheres estamos com o nosso feminino em mais contato, vamos dizer assim. A gente precisa se nutrir de várias áreas. Dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, do nosso trabalho. Se temos, né, filhos, vamos nutrir os filhos. Só que tem uma coisa que ninguém não nos contou, que eu vou te contar agora. Dentro do nosso trabalho, a gente pode se nutrir de várias áreas. Talvez o que pulse dentro de ti seja isso, vontade de fazer outras coisas dentro do teu trabalho. E aí, quando a gente consegue estruturar um método, tu vai ver que às vezes num atendimento, ali no atendimento humanizado, com a estrutura de perguntas, tu vai conseguir te realizar muito mais do que uma sentença precedente. Porque, gente, assim, ó, quem me conhece, quem é minha aluna, sabe o que eu tô falando. O meu negócio é pessoas. Pessoas e estratégia de processo. Se eu tiver que ficar o dia inteiro sentada peticionando, me enforca. Eu acho um saco. Eu gosto de ler o processo, eu gosto de pegar o processo e essa visão sistêmica, essa visão ampla, né? Eu vou olhar aqui tudo que tem, eu vou encontrar o buraco do negócio e vou passar para alguém escrever para mim. Então, mas aí olha só como tem uma outra coisa aqui, tá? Sistêmico também. Eu preciso, gente, saber muito bem o meu tamanho, daí sistêmico, para conseguir ter essa humildade de dizer, não sei fazer tudo, e ainda que eu saiba, se eu tiver que fazer, eu vou fazer e vai ficar muito bom, mas preciso de outras pessoas. Essa talvez seja a grande sacada, gente, porque o que eu vejo aí no direito e esse movimento, vocês são advogadas, vocês sabem, existe muita arrogância.
Às vezes até no meio dos consteladores que são advogados, a gente fica com essa pompa. Eu fico às vezes. Aí vem aquela história, né? Orai e vigiai, volta pro teu tamanho. Então o que a gente precisa fazer é pensar, tá, pra fulana funciona assim, pra fulana funciona assim, mas e pra mim como é que funciona? E aí, gente, a gente vai começar a conseguir destrinchar esse tal desse direito sistêmico. Eu, particularmente, aqui estou botando a minha cara a tapa, né? Por isso que eu falei pra vocês que essa ia ser uma aula difícil pra mim. Mas eu não concordo com esse termo direito sistêmico. Pra mim, o direito é sistêmico. Pra eu conseguir fazer uma petição, eu preciso consultar Constituição Federal, Código, trocentas leis. Ou seja, eu bebo de diversas fontes. Jurisprudência. Entende? Doutrina. Eu não tô cartesiana no sentido literal da palavra. Eu bebo de várias fontes, né? Dependendo da situação, vamos pensar aí que eu tô discutindo um processo bancário. Eu vou ter que beber de outras fontes. Eu vou ter que ir atrás da parte de economia. Então não é cartesiano ao pé da letra. Se vocês não estão entendendo muito bem isso que eu tô falando de cartesiano, assistam a primeira aula que eu falei sobre um olhar sistêmico. Que eu falei pouco até de constelação, mas eu falei muito mais. O referencial teórico foi A Revolução Ecojurídica, que é um livro, gente, incrível pra gente ler, que fala sobre um direito sistêmico sem falar em constelação. Olha só como é louco isso. Como uma coisa muito mais ampla, né? Então, eu não acredito muito assim nesse olhar só de ser constelação familiar aplicada no direito. Tanto é que no Humaniza a gente tem aula de comunicação não violenta, a gente tem aula de gestão adequada de conflitos, a gente tem aula de negociação. Por quê? Porque é isso que eu acredito, sabe? A gente vai juntando as peças. Eu falo muito sobre feminino e masculino. Sobre esse lugar da gente conseguir, gente, ir para um processo, da gente conseguir negociar a partir do nosso feminino. Sabe? A partir desse movimento de acolhimento, desse movimento que escuta para ouvir e não para rebater. Sabe? Que tá ali, que tá aberto a essa pacificação, mas não é um aberto na cabeça. É um aberto no coração. E não é esse coração abraçador de árvore, né, e só meditando, adoro meditar, mas não. O que eu quero dizer é que é pé no chão, sabe? Deixa eu ver aqui. Eu também não acredito, eu acho que a constelação é uma ferramenta para um projeto específico, mas não para sair constelando todo mundo com as demandas jurídicas. É exatamente isso que eu acredito, Cassiana, exatamente. Isso assusta quem não conhece o assunto, exatamente. Aí olha só um problema que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, tá? Do projeto Justiça Sistêmica, que é um projeto que já ajudou muita gente. As consteladoras são ótimas, mas, de novo, tô aqui me posicionando, tá? Não é eu quero dizer que eu não tô esculhambando ninguém, tá? Quero deixar isso aqui bem claro. Mas, assim, olha só o que acontece. Olha só como a gente tem um problema. A pessoa, para participar do projeto Justiça Sistêmica, ela recebe um papel com o logo do judiciário. A pessoa nunca ouviu falar nisso. Nunca ouviu falar em constelação, nunca ouviu falar em justiça sistêmica, nunca ouviu falar nada dessas coisas. Ela vai num poder coercitivo, né, do judiciário, e quando ela chega lá, ela se depara com uma constelação. E aí, gente, isso é meu posicionamento, tá? Constelação não é pra todo mundo. Se eu tivesse me deparado com as constelações anos antes de ter feito terapia, eu ia estar militando contra. Entende o que eu tô falando? É essa nossa capacidade da gente conseguir fazer esse exercício sistêmico, de olhar o que a outra pessoa tem pra nos dizer. Entende? Dessa capacidade de já não chegar com 5 pedras na mão e não, a constelação é a minha vida. Porque quando a gente conhece constelação, a gente se apaixona. Tanto é, né, que vocês aí são consteladoras. Mas e como que a gente faz para se conectar com uma pessoa que não acredita?
Independentemente da gente convencer ela argumentando ou não. Mas como que a gente se conecta? Vocês entendem? É isso que eu quero passar pra vocês. Porque a gente, senão, a gente fica pobre. A gente fica pobre de recurso interno. Eu fico batendo na tecla de que é só constelação, eu quero ficar brigando com todo mundo. Daí eu vou brigar pro outro lado, entende? Quando a história toda não é essa. A história toda é a gente conseguir conduzir, né? Facilitar esse processo para esse cliente que tá ali perdido, talvez. E aí a gente entendendo as leis sistêmicas, a gente entendendo o que é equilíbrio, o que é pertencimento, a gente vai conseguir mostrando para esse cliente. Como que a gente mostra sem falar em constelação? Anota aí mais um exemplo prático. Quando a gente tá falando assim, gente, de uma família, né, que tá desestruturada, vamos pensar assim, e aí ela sabe, ela tem noção que a família dela é desestruturada, tá? E aí ela vai dizer assim, ai, pois é, doutora, mas a minha família é um caos, a minha família é um horror, a minha família é isso, a minha família é aquilo. E aí ela deslancha a falar mal da família. O que a gente, como uma advogada com esse olhar sistêmico, pode fazer? Não, eu entendo que tudo isso te machuca e até quero ouvir que tu fale mais sobre isso, me conta mais, mas família é família, né? E deixa o silêncio agir. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, assim, eu já fiz isso mais de uma vez e os clientes começam a chorar. Isso é uma outra dica que eu quero dar pra vocês. Façam silêncio durante os atendimentos, mesmo da advocacia. Porque o silêncio cura. A gente não precisa falar nada. Deixa aquilo agir. Deixa a pessoa sentir. Só que aí, olha só. Olha como o primeiro pilar tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Se eu ainda como advogada daí, tá? Vamos pegar aí, ali nosso pedacinho advogado. Se eu como advogada ainda me sinto muito insegura, sinto que preciso ficar dando 500 milhões de explicações jurídicas, eu não vou conseguir fazer silêncio. Porque na minha cabeça eu vou ficar assim, mas essa pessoa vai ficar achando que eu não sei nada. E na verdade, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Porque em geral, gente, as pessoas, os clientes, eles querem saber a parte jurídica, claro que querem, senão eles não vão procurar um advogado. Mas 80% eles querem falar. Eles querem ser vistos. Eles querem ser testemunhados. Esse ser testemunhado não é a gente concordar, mas é a gente aprender a ter um bom ouvido. É a gente aprender essa conexão, sabe? E aí tem uma outra coisa muito legal, que é uma das coisas que a gente trabalha muito lá no Humaniza, que são os limites. Porque assim, às vezes, nesse movimento, né? Eu já sou consteladora, ou eu já conheço a constelação. Eu tenho essa empatia muito grande, né? Eu me conecto com as pessoas, eu praticamente sinto a dor da pessoa. O que a gente precisa entender, né? E aí, pegando lá as ordens da ajuda que a gente conversou ontem, eu preciso entender onde é o meu limite como facilitadora. E os limites, gente, eles são práticos. O que eu quero quebrar aqui com vocês é esse olhar de que para eu ser humanizada ou empática, que a pessoa precisa me atropelar. Não precisa, não é assim que a coisa funciona. Eu posso ser empática, eu posso ter uma escutativa, eu posso ser humanizada e eu posso estabelecer os limites de respeito com essa pessoa, porque daí o equilíbrio fica 100%. Só que aí, de novo, né, a prática disso, às vezes a gente não consegue lá nas constelações. Então eu trago isso pra dentro do Humaniza. Que isso, gente, conteúdo de limites, é um outro conteúdo. Não tem nada a ver com o Bert. Mas a gente precisa de estrutura interna, que daí a gente pega aqui as constelações. A gente precisa de estrutura interna para conseguir estabelecer os limites.
Porque senão a gente continua naquela de querer agradar todo mundo. Então vejam como... por isso que eu tô falando pra vocês que eu não gosto muito dessa coisa assim, direito sistêmico é a aplicação do olhar das constelações familiares no direito. Não, pra mim não funciona. Não funciona porque eu enxergo todas essas outras ferramentas que tem várias pessoas muito boas trabalhando e que podem nos ajudar na estruturação. Olha que linda a aula sobre limites no teu relacionamento com os meus clientes. Gente, essa aula de limites é pra vida, né, Jo? Ela não é só óbvio que a gente coloca no trabalho, mas é uma aula assim que a gente fica assim, meu Deus, como é que eu nunca pensei sobre isso antes? Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês, assim, que quando a gente tá falando de direito e constelação, a gente tá falando de dois sistemas distintos. Em algum momento eles se cruzam, mas a gente precisa lembrar sempre que o direito veio antes. Então sim, vai ter um momento que vai ter ali algo super litigante e que a gente vai ter que lidar com isso, por mais que a gente queira buscar uma solução, a gente vai ter que lidar, às vezes, porque o litígio também faz parte, né? Mas o problema é como a gente vai para esse litígio. Eu vou com toda a minha raiva do mundo para esse litígio ou eu vou entendendo que eu sou a última a chegar aqui e que eu tenho outras ferramentas, né? E aí daqui a pouco, depois de me estruturar internamente, eu vou lá e estudo um pouco mais de negociação e aí eu consigo apresentar novas propostas. Escutem o que eu tô falando. Não é porque a gente é consteladora que a gente sabe apresentar boas propostas de acordo. Aliás, ouso a dizer que as propostas são muito pobres. Porque existe uma técnica por trás das propostas. E isso é técnica. E isso a constelação não está preocupada em nos entregar, porque ela está preocupada em outras coisas. Então, qual que é a ideia do que eu estou trazendo aqui para vocês? É a caixinha de ferramentas. É a gente conhecer várias coisas e na hora que precisar, eu pego uma ferramenta. Isso para mim é o sistêmico. Só que eu não consigo pegar essa ferramenta e aplicar se eu não tô bem. E é esse, gente, não tô bem, é esse lugar que eu vejo assim que, sei lá, não conheço todos os advogados do Brasil, né? Mas assim, é muita gente com dor. É muita gente com dor, é muita gente ainda vivenciando e revivenciando as dinâmicas do passado. E quando a gente consegue curar esse negócio que tá aí incomodando a gente vai poder entregar um servir mais estruturado. Mas isso não significa eu morrer grudada numa teoria. Porque senão também não adianta, sabe? Sabe aquela coisa assim quando a gente tá... Quer ver uma coisa? Política. As pessoas discutindo política. E aí vem aquela coisa acalorada, né? E aí política, isso e aquilo outro. Se tu souber... Essa mediadora judicial tem colegas que não têm condições. Exatamente, tem colegas que não têm condições. É isso aí, agora tu falou tudo. Aí olha só. Política, voltando na política. Tu senta pra conversar com as pessoas e daí, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Eu vou trazer aqui pra vocês esse panorama pra vocês começarem a entender como que a gente faz boas perguntas pra gente sair desse posicionamento A ou B. A gente precisa perguntar, né? Por que tu acredita na esquerda? Por que tu acredita na direita? Aí a pessoa vai trazer. A gente vai chegar na dor. Conforme a gente vai perguntando, tá, entendi, isso faz sentido pra ti, né? Tu acreditar na esquerda, porque tu acha que a gente precisa dividir as rendas e tudo mais, e que é importante políticas públicas. Isso fez sentido pra ti quando na tua família? Me conta um pouco do contexto da tua família. É batatinha que ou faltou ou a pessoa precisou, né, de algum recurso. Vamos para a direita. Não, porque eu acho que tem que armar mesmo, eu acho que
os meus valores, né? Os valores de religião, os valores da gente ter... A gente precisa ter pré-estabelecido tudo isso e tal, nananana, e eu quero um governante assim porque é isso que eu acredito. Ah, tá, então o valor família pra ti é importante. Valor pra mim, família é muito importante, porque é um absurdo isso. Essa coisa aí do tal do amor livre, não sei o que, esse negócio me bola a cabeça. Tá, mas me conta mais, assim, por que isso não faz sentido pra ti? O que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa? Não, é que sabe o que é? É que assim, quando eu tinha 5 anos, o meu pai traiu a minha mãe. E o meu pai foi embora. Gente, nunca é o que é verbalizado. Sempre tem uma dor por trás. Se eu não estou bem, o que vai acontecer? Eu vou me alinhar com aquela pessoa que está discutindo. Eu vou me alinhar na minha dor. Olha como isso é profundo. Eu me alinho na minha dor e eu combato. Isso que eu tô falando pra vocês tem a ver com... Não tô dizendo que a gente não vai mais ter opinião de nada, tá? Não é isso, cada um vai ter a sua opinião. Mas eu trouxe esse exemplo de política porque esse exemplo é muito legal. Gente, eu sempre faço essas perguntas quando os meus amigos, porque eu tenho amigos de todos os posicionamentos, quando começa a dar choque, eu começo a perguntar e quando a gente vê, tá todo mundo chorando. Porque nunca é sobre aquilo ali. Nunca é o raso. É muito mais profundo. E é isso que eu quero ensinar pra vocês. Aprender a fazer perguntas. Se conectar. Conta uma história. Todo mundo tem uma história. O problema é que a gente às vezes tá tão armado, né? Que a gente não quer contar as nossas histórias porque a gente não quer que as pessoas nos enxerguem. Como é que eu vou humanizar, assim, qualquer coisa que seja? Se eu não me vulnerabilizo? Não tô dizendo que é pra contar aquilo que tá doendo agora aqui. Mas o que eu tô dizendo é, pra gente estabelecer conexão, a gente precisa abrir espaço. Mas se eu olho, né? Se eu olho pra aquela pessoa, ah, não, mas esse povo de direita é todo mundo louco. Ah, não, esse povo de esquerda é todo mundo louco. Como é que eu vou conectar se eu já tô nesse processo de generalização? É isso que acontece no processo. Tô pegando a política aqui, mas traz pro processo. Não, ela disse que ela quer ficar com o carro. Ela é louca, ela não pagou nada aqui. Esse olhar sistêmico nos propõe isso. Existem todos os lados. Existem todos os lados, eles fazem parte. Como que a gente vai fazendo esse movimento de aproximação? Gente, de novo, que nem a Josi falou. Que eu sempre falo pra vocês, a gente não leva o cliente onde a gente não foi. Se tá doendo dentro, a gente não consegue fazer um bom acordo. A gente não consegue. Então, assim, comecem sabe assim, a aprofundar isso. Esquece o que o fulano falou, o que não sei quem falou. Não é sobre isso, mas é sobre aquilo que faz sentido pra ti e pros teus clientes. É isso que eu quero trazer muito nessa aula aqui, sabe? Porque senão a gente fica muito preso a protocolos e estrutura é bom. Mas eu sempre falo, quando a gente vai chegando no final do Humaniza, eu falo, agora vocês sabem a estrutura. Adaptem na vida de vocês. Adaptem no escritório. Adaptem, porque a gente não tem, gente, um método, por mais eficaz que ele seja, a gente não tem como prever todas as possibilidades, entende? É isso que eu tô falando. E a gente querer se encaixotar, porque daí olha que louco, né? A gente sai da caixinha do direito pra ir pra caixinha da constelação. E às vezes o que o outro lado precisa é só uma boa proposta de acordo. É só isso. Não é ficar querendo mexer no pai, na mãe, no periquito, no papagaio. A gente tem que ter cuidado com isso. Não é meu olhar, tá? Não é sobre constelar todo mundo. Às vezes é só uma questão de estrutura de comunicação, não está sendo bem apresentado. Eu tenho um serviço no meu escritório, que é um serviço extremamente eficaz. Que é assim, que eu sempre indico também para os alunos lá, e aí eu explico como que eu faço. Antes
né, da gente fazer ir lá e fazer um contrato para processo e tudo mais, eu sempre, em geral, eu ofereço esse serviço. O que é esse serviço? Mapear as conversas das pessoas. E aí eu vou olhando, né? Aqui a pessoa tá apresentando resistência, aqui o meu cliente não se comunicou muito bem. Aí eu vou lá e pergunto, o que tu quis dizer com isso aqui? Destrincha isso pra mim. Não, eu só quis dizer isso, mas é que ele tava muito nervoso, daí eu larguei todas as patas. Aqui no sul a gente diz, né? Largar as patas quando a gente é grosseiro, né? O que eu faço? Eu vou lá, reformulo. Isso falando em conversas de WhatsApp, né? Ou às vezes quando a pessoa vai para uma reunião, eu peço pra pessoa escrever o texto. A gente treina, reformulo. Sabe? Faço um mapeamento de estrutura emocional. Faço as perguntas. O que tu tá sentindo enquanto tu me fala isso? Eu tô com raiva. Tá, e tá com raiva por quê? Vamos elaborar isso aqui antes de tu ir pra reunião. Funciona, gente. E vejam, isso não tem nada a ver com processo, isso não tem nada a ver com constelação, isso tem a ver com comunicação. Só que aí eu volto na premissa inicial, lá no nosso primeiro pilar. Se eu não banco fazer isso, se eu não banco informar que eu tenho um serviço diferente, que não tem nada a ver com ficar analisando lei, o meu cliente nem vai saber. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? De novo, lembrando, tá? Eu moro no lugar mais tradicional do Brasil. Mais tradicional que isso, só o interior. Ai, amado, humaniza a vida. Ai, gente, meus alunos são maravilhosos, viu? Ai, eu vou chorar. Que bom te ter aqui, Josada, que bom. Mas então, assim, a gente precisa se bancar. Por isso que eu falei desse processo da gente conseguir entender quem a gente é, desse processo da gente... Eu não sou a boiada, o meu trabalho é diferenciado. Tem uma estrutura por trás disso, entende? É isso que eu quero dizer pra vocês. A gente aprender a comunicar o nosso serviço, a gente aprender a comunicar o que a gente vende, que não é só um processo. O que a gente entrega pro nosso cliente é muito mais. Ó, vou pegar aí a frase do Josadai, vida, um mergulho na vida. Porque é isso mesmo, gente. Vou contar outra história. Eu contei essa história ontem, mas eu vou contar essa história porque essa história é muito legal. Eu tenho uma cliente que é uma cliente muito boa. E eu tava cuidando do inventário do pai dela. E aí a gente, enfim, ela tem, além dela, tem mais 2 irmãos. Um irmão por parte de mãe e pai e uma irmã só por parte de pai. E aí ela tava conversando, né, com a mãe dessa menina, que é a irmã dela, pra eu representar todos os herdeiros, né, pelo menos todos os filhos, porque o inventário estava correndo e ele tinha uma terceira esposa que era inventariante. Saca essa história, que legal. Daí eu disse assim, não, mas eu entendo, ela não me conhece, ela não tava na reunião, deixa assim, se ela tiver alguma dúvida, depois a gente vai conversando e tal. Mas não te estressa com isso, que eu sei bem como é que é essa coisa de ter vários irmãos, de mães diferentes e tudo mais. Fica tranquila que tá tudo certo. E daí eu contei pra ela uma história, né? Eu contei pra ela, disse, eu tenho 2 irmãos que eu fui conhecer já depois, né, de adulta. Então eu entendo muito bem como é que funciona essa situação toda. E ela não falou nada e seguiu. Eu disse, então que bom, assim não fica uma situação esquisita. Tá. Passou o tempo e daí ela veio me contar. Ela disse assim, eu fui conhecer a minha irmã. Daí eu fiquei assim, como assim? Não entendi. Aí eu perguntei pra ela, mas vocês não se conheciam? Eu achei que vocês se conhecessem. Ela disse, não conhecia. E vou te dizer uma coisa, eu fui conhecer, eu fui atrás, porque tu me contou a tua história. Isso é humanizar a gente. Entende? Eu me vulnerabilizei, eu contei pra ela uma história, mas por que eu contei? Porque essa história não dói mais, essa história tá num lugar bom. Mas eu abri um pedaço da minha vida pra ela. Refletiu no processo? Evidente que sim.
Entende? Conexão. Nesse mesmo processo, gente, a inventariante, que era a viúva, né? Ela tava, assim, muito braba, muito irritada, assim, com tudo que tava acontecendo, né? E daí, no dia, a gente fez várias audiências de tentativa de negociação. E aí, todo mundo meio assim, sabe? E aí eu disse assim, eu posso me colocar aqui? Posso falar? E daí ela fez assim, ela é bem reservada, né? Ela disse, não pode. Daí eu disse assim, olha, eu quero te dizer uma coisa. Era a senhora que tava no final da vida, né? Com ele que segurou as pontas. Ele ficou bem doente, né? Ninguém vai te tirar isso. Inclusive, eu vou te falar uma coisa em nome dos filhos, né? Porque eu sei o quanto esses filhos amavam esse pai, amam esse pai. E eu sei quanto a tua presença foi importante. Ela começou a chorar, gente. Eu não tava falando de quinhões. E daí, a gente teve essa reunião. Passou, acho que uns 5 meses, mais ou menos. A gente foi pra audiência de mediação. Atrasou horrores a pauta. A gente ficou, eu acho que umas 3 horas, só nós na sala. Era virtual, foi bem no auge da pandemia. E aí, eu olhei pra ela, né, e eu disse assim, eu queria saber se a senhora aceita a nossa proposta e tal. A minha cliente também tinha flexibilizado bastante coisa, né, e aí ela falou assim, eu aceito. Eu só a única coisa, aí ficou aquela coisa assim, daí eu disse assim pra ela, tu tem algum pedido, né, pra gente? Porque eu vi que ela tava incômoda. Gente, leitura de campo e leitura de corpo, leitura corporal. Ela tava inquieta na cadeira. Ela tava inquieta. E aí o advogado dela disse assim, ela só queria ser reconhecida, ela aceita os termos, ela aceita a divisão, como vocês estão propondo, mas ela queria que a união estável fosse reconhecida desde a época que ela tá apontando no processo. Mas que isso seja só colocado no termo, mas a divisão vai ser como vocês estão querendo. Daí eu perguntei pra minha cliente, disse que não tinha problema nenhum, e o acordo foi feito. Tem a ver com quinhão? Não tem. Tem a ver com relacionamento. Tem a ver com aprender a ler as pessoas. Só que isso, gente, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Dependendo do contexto de onde a gente veio, isso nos exige muito. Porque é muito fácil sentar e peticionar e ficar levando o processo com a barriga. Eu, né, nesse caso aqui, foram várias reuniões, várias horas de perguntas, várias horas com o advogado dela. Quando ele descobriu que eu era consteladora. Ai, doutora, eu posso conversar contigo? Preciso desabafar de colega para colega, não sei mais o que fazer. 2 horas no telefone com ele quase, só ouvindo, não falei quase nada. E perguntei pra ele, né, o colega quer que eu ajude em alguma coisa, posso dar uma sugestão? Isso é o feminino da gente. Se eu tô muito no cabeção, eu vou ficar assim, mas que saco, não tem nada a ver ficar ouvindo esse cara aqui, nada a ver, que cara nada a ver. Mas ele faz parte daquilo ali, ele faz parte do processo. Tá fazendo sentido pra vocês isso que eu tô falando? Não é sobre a gente ficar constelando o Deus de todo mundo. É sobre postura. Lá no Humaniza, inclusive, a gente tem uma aula sobre constelação e sobre postura, que são coisas diferentes. Postura sistêmica, né? Mediar dá trabalho, é mais fácil dizer que não tem possibilidade de construir uma boa... agora tu disse tudo. Essa foi a frase da noite, exatamente. Então, a ideia, gente, aqui... E aí tem uma outra coisa que eu achei interessante a gente conseguir entender, que é assim, o advogado tem um papel muito importante, né? Porque às vezes a gente chega na mediação apostando todas as fichas da mediação e o mediador não vai fazer milagre, né, pessoal? O mediador vai fazer o que tá dando pra fazer, né? A gente precisa trabalhar. Quem pega muito inventário, gente, o processo é muito mais off do que o processo em si. Porque as coisas que vão acontecendo são muito mais
sobre a gente aprender a administrar do que o rito em si. O rito em si, ele não é um rito complexo. Então são essas coisas, assim, que eu queria quebrar aqui com você, sabe? Que eu queria, assim, que a gente conseguisse expandir um pouco mais o olhar, que a gente não ficasse nesse paradigma direito constelação, e aí a gente vê, né, esse monte de coisa acontecendo, esse monte de briga, e daí vai um bloco para um lado, vamos defender a constelação, vai outro bloco para outro lado, não vamos defender a constelação. O que será que é isso que está acontecendo aqui, deixando essa reflexão? Um choque de sistema, gente. É um choque de sistema. A gente precisa baixar a bolinha, voltar vários passos na jornada para conseguir fazer essa reflexão. E entender, será que eu tô querendo misturar as coisas? Se eu tô misturando, tô fazendo como? Eu tô respeitando, né, esse sistema? Geralmente a gente, eu não sei, as meninas, né, que estão aí comentando, que comentaram que são consteladoras, mas a minha primeira formação foi direito. Direito veio antes, depois que eu vim me tornar consteladora, né? Dá muito trabalho. Ranço de advogado que já vem excluindo a possibilidade de conciliação. Mas olha só, vamos falar sobre o ranço? Vai, se me deixarem, eu vou aqui até meia-noite, né? Eu sou a louca da aula. Pode estar acontecendo desordem no sistema, exatamente. Mas deixa eu pegar aqui isso que tu trouxe, Fábio, que eu achei muito legal. O ranço do advogado, que já vem, né, ali na inicial, excluindo a possibilidade de conciliação. Lembra que eu falei da esquerda e da direita? Em geral, gente, esse advogado vem de um contexto litigante. Ele tá dolorido. Significa que a gente vai ficar aceitando o desaforo? Não. A gente vai estabelecer limite e vai estabelecer consequência. Mas se a gente conseguir... e o ranço inicial é super normal, tá? Mas depois do ranço a gente pode se perguntar: qual será a dor dessa pessoa aqui? Por que será que ele não quer saber de acordo? Como que eu me conecto com essa pessoa? Aí às vezes eu falo isso, né? Cansei de dar palestra e aí as pessoas assim: ai, Paloma, mas tu é muito abraçadora de árvore, né? Não é, gente, são só perguntas. Vou contar outra coisa, os meus alunos do Humaniza sabem. Eu tenho um detetive, né, que trabalha pra mim. Quando a coisa começa a ficar muito complicada, tem um detetive que vai lá e procura situações. E aí, gente, é muito legal porque a gente consegue ver sob uma outra perspectiva que às vezes a internet não nos mostra. A gente vai ver que tem outras coisas por trás, né? Às vezes a pessoa tá se separando, ou às vezes aquele processo é exatamente o mesmo processo que ela passou algum tempo atrás. Quer ver um exemplo que eu acho muito legal? E não sei se todo mundo me acompanha aqui, assim, direto pra saber. Eu sei que os meus alunos sabem. Eu sou a louca dos suítes. Se a gente for pegar ali o Louis Litt, por que ele litiga tanto? Por que ele tá sempre irritado? Por que ele tá sempre estressado? Porque sofreu bullying a vida toda. Ele era excluído no colégio. E ele leva esse movimento de exclusão pro trabalho. Gente, vamos quebrar essa... sair dessa... assim, de olhar só o advogado como advogado. Vamos olhar a pessoa. Por isso que eu falei, dá trabalho e cada contexto importa. Tem os falcatrua, claro que tem, gente. Não tô dizendo aqui que todo mundo vai ser legal, não. E com os falcatrua a gente vai ter que ser faca na bota, né? Faca na bota aqui no sul é ser firme, ser braba, né? Mas minha experiência, tá? Grande parte das vezes não é isso. Grande parte das vezes a pessoa, ela se sente ameaçada. Eu tive um inventário, gente, foi o maior inventário que eu fiz, assim. Que o advogado que era responsável, ele... Advogado bem mais velho que eu. E eu peguei... Faz tempo isso. E ele... Quando ele viu que eu tava fazendo, assim, alguns movimentos, que eu tava começando a questionar algumas coisas, ele ficou muito bravo. O que esse advogado sentiu? Mas me xingou, mas, gente, foi assim,
foi ladeira abaixo, assim, de gritar o telefone. Eu desliguei o telefone na cara dele, assim, porque eu digo, não, só um pouquinho, isso aqui na casa da avó do Badanha, ué. E falei pra ele, se continuar nesse tom, eu vou representar no AB. Porque às vezes, gente, outra coisa que vocês têm que entender, às vezes o grito, presta atenção nisso, tá? Às vezes o grito, ele é técnica, estratégia, que a gente chama de tática ardilosa na negociação. Às vezes a pessoa vai te colocando pressão pra ver se tu cede. Tem que mapear se não é isso também. Entende? É bem profundo, assim, é bem profundo. A gente conseguir começar a entender, às vezes é só dor. Esse caso desse cliente, desse advogado que gritou comigo, era só dor. Era dor porque eu era uma pirralha perto dele, né? Um neném perto dele. E tava conseguindo mexer em coisas ali que ele não tava conseguindo. E eu fui contratada depois. Era pra ele ser o advogado de todas as partes. O meu cliente se irritou, não queria mais. E me contratou. E ele ficou ofendido. Depois as coisas se resolveram, deu tudo certo. Ele foi muito... pediu desculpa e tal. E a coisa foi, assim... De novo eu volto, né? Se eu não tô bem... Na época me afetou, gente, não vou mentir, não. Eu fiquei bem mal, eu fiquei assim, poxa, mas que cara sem noção, sabe? Eu não fiz nada. Mas depois, com o tempo, eu fui conseguindo entender. E aí, ó, aí vem de novo a história da constelação. O que eu comecei a fazer? Exercício sistêmico dentro de mim. Eu não falei pra ninguém. Mas eu fechava os olhos, imaginava ele na minha frente e dizia assim, você também faz parte, eu cheguei depois. Você também faz parte, eu cheguei depois. Ó como é profundo. Mas eu nunca falei nada pra ele, né? Assim, de chegar e dizer, olha só, vou fazer um exercício de constelação. Não. Em algum momento eu verbalizei pra ele, eu disse assim, olha, tu é o advogado inventariante, né? O seu colega é o advogado inventariante, eu não, né? Tô aqui pra acrescentar, eu, inclusive, né, gostaria que a gente pudesse conversar se ficou algum mal entendido e tal. Mas aquele movimento profundo, assim, sistêmico, eu fazia em casa. Qual foi o ponto de girada de chave dele? Não sei dizer pra vocês exatamente. Eu tô contando aqui pra vocês como aplicar a constelação na nossa prática da advocacia. Porque, gente, senão a gente fica muito no mundo teórico, muito no, ai, vou botar boneco. Não precisa. É óbvio que... E eu sei, eu tenho vários alunos aqui, o Josadá é um deles, que é constelador também. Claro que ajuda, né? Óbvio que ajuda. Mas, assim, assim como tem a Josadá, tem a Tati. A Tati não é consteladora, a Jo não é consteladora. E consegue aplicar esse olhar. Porque depois que a gente fez o movimento dentro da gente, fica mais fácil. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não segui nem nada do meu protocolo aqui da aula, mas tudo bem. Mas eu acho que foi muito mais produtivo do que seguir o protocolo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quer ver uma analogia que eu tinha deixado aqui pra vocês entenderem o que eu quero dizer? É assim, ó. Imagina que eu quero ir até a Bahia, tá? De carro. Só que eu nunca fui até a Bahia. E aí eu não tenho GPS. O que eu preciso? De alguém que já tenha ido até a Bahia e saiba fazer o caminho. Alguém que me diga. Por isso que eu falo pra vocês que a gente não leva o nosso cliente até onde a gente chegou. Porque se eu ainda tô brigando comigo, como é que eu vou levar o cliente pra um movimento de acordo? Se ele não sabe, eu também não sei. É isso, entende? Essa analogia do carro, eu acho que é uma analogia boa. Ainda que talvez eu não tenha essa pessoa pra ir dirigindo pra mim, mas eu preciso, ao longo do caminho, ir perguntando pra alguém se eu não tenho GPS. Eu preciso ter um norte, eu preciso desse impulso. E é esse movimento, né? E a gente conseguir chegar que a constelação nos ajuda. Mas se o cliente não quiser fazer a constelação, a gente pode
levar por outros caminhos, desde que a gente tenha ferramentas suficientes. O problema é achar que uma ferramenta vai resolver para tudo. Não vai, gente, não vai. Isso aí... Olha, eu tenho 10 anos de advocacia, tá? De prática sistêmica, são 6. Não funciona. Não é sempre que funciona. A gente precisa... Quanto mais a gente vai crescendo na profissão, mais ferramentas a gente precisa se adquirindo. Não precisa também, eu sempre falo, o feijão com arroz, um bom feijão com arroz é melhor que o risoto empapado. Por isso que eu falo tanto na comunicação. Depois que a gente aprende estrutura de comunicação, só vai. Meu Deus, agora que eu vi a hora. Eu vou, né? Eu vou, engato primeiro e vou. Fez sentido? Me digam se isso fez sentido pra vocês. Lembrar sempre que o cliente nos procura como advogados. Exatamente. É isso. Gente, coloquem em prática essas coisas que eu falei. Vou deixar gravado. Depois assistam de novo e anotem os exercícios. São exercícios simples, né? São pedidos simples que a gente faz para os clientes, mas que funcionam. Funciona porque vai no profundo da alma da pessoa. E não precisa botar boneco, não precisa constelar, não precisa nada disso. Tá? Vou fazer aquele pedido de sempre. Compartilhem essa aula aqui que ficou muito boa. Amei a interação de vocês. Eu quero, inclusive, agradecer. Eu gosto de aula assim. Eu odeio ficar falando sozinho. Me dá pânico. Porque se eu não sei o contexto de vocês, eu não consigo agregar. E a ideia é que seja uma aula que toque vocês. Que vocês consigam sair daqui com mais do que vocês chegaram. Muito amei. Difícil encontrar alguém que fala teoria sistêmica na prática assim. Ai, que bom, Fábio. Ai, até me arrepiei. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Muito obrigada por todos esses feedbacks. Fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Amanhã a gente vai ter aula sobre advogada com o feminino ferido. Venham que amanhã vai fazer BUM! Ó, a Tati tá aí, não sei se a Jo tá aí ainda. Essa mulherada sabe do que eu tô falando. Amanhã vai fazer BUM. Vocês vão entender. A gente vai costurar um outro conteúdo para que vocês entendam como as coisas acontecem na prática, além desse olhar da constelação, que é muito que a gente faz lá no Humaniza. Tá? Espero vocês. Venham ao vivo, gente. Ao vivo sempre é melhor, porque a gente consegue ter essa troca aqui. Tá? Também 21h33. Espero vocês, tá? Beijo bem grande, boa noite.